Deus me prepara no teu silêncio para escutar o Espírito Santo. Há dores que gritam e há silêncios que esmagam. A dor, pelo menos, explica por que o coração sofre. O silêncio não explica nada, ele apenas permanece. E quando Deus fica em silêncio, algo dentro de nós entra em tensão. Não porque deixamos de crer, mas porque não sabemos mais como escutar. Continuamos orando, continuamos esperando, mas o céu parece imóvel, e isso cansa mais do que o sofrimento visível. Esse silêncio não é vazio. Ele é desconfortável porque interrompe o controle. Ele tira as respostas prontas. Ele desmonta as certezas que antes sustentavam a fé. E é exatamente por isso que ele incomoda mais do que a dor. A dor ainda permite reação. O silêncio exige permanência. Exige presença sem garantias. Exige um coração que fique, mesmo sem entender. Se você chegou até aqui, não é porque abandonou Deus. É porque o silêncio começou a te expor por dentro. Expor expectativas, expor urgências, expor a forma como você aprendeu a ouvir Deus ao longo da vida. E talvez, sem perceber, você tenha tentado preencher esse silêncio com ansiedade, com explicações, com esforço espiritual excessivo. Mas nada disso trouxe clareza, apenas mais cansaço. O que você precisa entender desde o início é isso. Deus não usa o silêncio para te afastar, mas para te preparar. Preparar o coração, preparar o ouvido interior, preparar a sensibilidade espiritual. Porque há coisas que não podem ser ouvidas no meio do ruído. E há direções que só se tornam claras quando o coração aprende a ficar quieto por dentro. O silêncio de Deus não é o fim da comunicação, é uma mudança de linguagem. E o Espírito Santo atua exatamente nessa transição, não gritando mais alto, mas afinando o coração para perceber o que antes passava despercebido. Se você permanecer, vai descobrir que o silêncio não veio para te confundir, mas para te formar. E tudo começa quando o barulho interior é interrompido. O silêncio como interrupção do ruído interior. Antes de Deus falar algo novo, Ele costuma interromper o que já está fazendo barulho demais dentro de você. Pensamentos repetitivos, pressa espiritual, necessidade constante de respostas. O silêncio chega como um corte, um limite. Não porque Deus queira te deixar sem direção, mas porque o excesso de ruído impede a escuta verdadeira. Muitos confundem o silêncio de Deus com ausência, quando, na verdade, ele é uma intervenção, uma interrupção necessária. O Espírito Santo não compete com o caos interior. Ele não grita para ser ouvido. Quando o coração está saturado de expectativas, preocupações e interpretações, qualquer palavra divina seria distorcida. Por isso, o silêncio vem primeiro, para esvaziar, para desacelerar, para criar espaço. Esse ruído interior nem sempre é negativo. Às vezes, é feito de boas intenções. Desejo de acertar, medo de errar, vontade de entender tudo. Mas mesmo coisas boas, quando em excesso, se tornam obstáculos. O silêncio de Deus interrompe esse fluxo contínuo e desconfortável de pensamentos que nunca descansam. Ele te obriga a parar. E parar assusta porque tira o controle. No início, esse silêncio parece improdutivo, parece perda de tempo, parece estagnação. Mas, na verdade, ele está reorganizando a escuta. O Espírito Santo começa a trabalhar não no que você ouve, mas em como você ouve. Ele reduz o volume do exterior para tratar o interior. Ele diminui a urgência para formar discernimento. Quando o ruído interior começa a cair, algo fica evidente. Você percebe o quanto estava tentando conduzir a relação com Deus mais do que recebê-la. O silêncio revela isso sem acusar, apenas mostra. E esse reconhecimento é o primeiro passo para uma escuta mais madura, mais limpa, menos condicionada. O silêncio como interrupção não é castigo, é cuidado.
Deus não te cala para te frustrar, mas para te preparar. Porque enquanto o coração estiver cheio de barulho, ele vai ouvir apenas aquilo que confirma seus medos ou suas expectativas. O Espírito Santo precisa de espaço para trabalhar em profundidade, e esse espaço nasce quando o silêncio deixa de ser combatido e começa a ser acolhido. Quando isso acontece, o coração ainda não entende tudo, mas já começa a perceber que algo está sendo ajustado, que o silêncio não é um muro, mas uma porta. E atrás dessa porta, Deus está formando algo essencial, a capacidade de ouvir melhor quando finalmente Ele falar. Por que Deus fala menos quando precisamos ouvir melhor? Existe um momento em que Deus reduz as palavras, não porque não tenha nada a dizer, mas porque o coração ainda não sabe ouvir do jeito certo. Falar menos, nesse caso, é um ato de cuidado, porque ouvir não é apenas captar sons espirituais, é interpretar corretamente aquilo que vem do Espírito. E quando o coração está ansioso, carente de direção imediata ou condicionado a respostas rápidas, ele ouve, mas não discerne. Deus fala menos quando percebe que estamos ouvindo mais com a necessidade do que com a disponibilidade. Quando queremos uma resposta para aliviar a angústia e não uma palavra que nos transforme. O silêncio, então, se torna um treinamento. Ele desmonta a escuta utilitária, aquela que só busca confirmação, alívio rápido ou direção instantânea. O Espírito Santo começa a educar o ouvido interior para algo mais profundo. Muitas vezes, o excesso de respostas cria dependência. O coração passa a ouvir Deus apenas quando ele confirma o que já deseja, e isso é perigoso. Por isso, Deus silencia não para punir, mas para libertar. Libertar o coração da pressa, libertar a fé da barganha, libertar a escuta da necessidade de controle. Porque enquanto você precisa ouvir algo específico, você não consegue ouvir o que realmente precisa. O silêncio revela como você escuta. Revela se você escuta para obedecer ou para negociar. Se escuta para se alinhar ou para se tranquilizar. O Espírito Santo usa esse tempo para purificar a intenção da escuta. Ele não quer apenas que você ouça Deus, mas que seja transformado pelo que ouve. E isso exige maturidade interior. Quando Deus fala menos, Ele está formando sensibilidade. Sensibilidade para perceber nuances, para reconhecer movimentos internos, para discernir paz de impulso, convicção de ansiedade, direção de pressão. Essas distinções não nascem no barulho. Elas nascem no silêncio prolongado, onde o coração aprende a não reagir a tudo imediatamente. Há uma diferença entre ouvir informações e ouvir direção. Informações respondem perguntas, direção forma caráter, e Deus prioriza caráter. Por isso, muitas vezes, Ele retira explicações para fortalecer discernimento. O Espírito Santo começa a falar de forma mais sutil, menos óbvia, mais interna, e só percebe isso quem aceita desacelerar. Nesse processo, o coração sente falta das antigas confirmações, sente insegurança. Questiona se ainda está no caminho certo. Mas essa insegurança não é sinal de perda, é sinal de transição. Deus está te levando de uma fé guiada por respostas para uma fé guiada por discernimento. E isso muda tudo. Aprender a ouvir melhor significa aceitar que nem toda orientação vem em forma de frase clara. Às vezes vem como um ajuste interno, um freio inesperado, uma paz que não faz sentido lógico, uma inquietação que protege. O Espírito Santo se comunica assim com quem está sendo preparado. Quando você entende isso, o silêncio deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um processo a ser vivido. Você para de exigir que Deus fale e começa a permitir que Ele forme. E nesse ponto, algo muda profundamente. Porque o coração que aprende a ouvir melhor começa a perceber que Deus nunca esteve em silêncio.
Ele apenas estava falando em uma frequência mais profunda, e é exatamente quando essa percepção começa a surgir que a confusão aparece. Não como erro, mas como parte do ajuste. Porque quando velhas formas de ouvir são quebradas e as novas ainda não estão claras, o coração entra em território desconhecido. E é aí que muitos se assustam, sem perceber que estão sendo preparados. A confusão como parte do processo de preparação espiritual. Quando Deus começa a preparar o coração para uma escuta mais profunda, a primeira sensação não é clareza, é confusão. E isso assusta, porque fomos ensinados a associar confusão com erro, desvio ou falta de fé. Mas, na vida espiritual, a confusão muitas vezes é sinal de transição. É o momento em que as estruturas antigas deixam de funcionar, mas as novas ainda não estão totalmente formadas. A confusão surge quando aquilo que antes orientava já não sustenta. As respostas prontas perdem força. As fórmulas espirituais não aliviam mais. Os conselhos que antes funcionavam agora soam vazios. E o coração começa a se perguntar se perdeu o rumo. Não perdeu. Está sendo deslocado para um nível mais profundo de discernimento. O Espírito Santo permite essa confusão porque ela revela dependências ocultas, mostra o quanto você se apoiava em sensações, em sinais constantes, em confirmações externas. Enquanto tudo isso estava disponível, você chamava de fé. Mas agora, sem esses apoios, você descobre o quanto sua escuta ainda estava condicionada. A confusão expõe isso sem acusar. Apenas mostra. Esse estado interior não é confortável porque retira o chão conhecido. Você ora, mas não sente a mesma direção. Lê a palavra, mas não recebe imediatamente a resposta que espera. Toma decisões pequenas com mais cautela. Tudo parece mais lento, mais incerto. E é exatamente nesse ponto que muitos tentam fugir, preenchendo a confusão com atividade, com pressa, com vozes externas. Mas isso só prolonga o processo. A confusão espiritual não é um sinal de que Deus se afastou. É um sinal de que Ele está te tirando de uma escuta superficial. O Espírito Santo está te ensinando a não depender da clareza imediata, mas da presença constante. E isso exige que você atravesse um período em que não entende tudo, mas continua disponível. Há algo importante aqui. A confusão não é ausência de direção, é excesso de possibilidades internas ainda não alinhadas. Pensamentos, emoções, desejos e medos estão sendo reorganizados. O silêncio de Deus cria esse espaço para que o coração perceba o que realmente o move, o que vem do espírito e o que vem da ansiedade, o que é convicção e o que é urgência. Jesus nunca prometeu que o caminho seria sempre claro. Prometeu presença, e o Espírito Santo cumpre essa promessa guiando, mesmo quando a mente não compreende. A confusão te obriga a diminuir a velocidade, a observar mais, a escutar com menos pressa de concluir. E isso é formação espiritual. Quando você aceita não entender tudo por um tempo, algo começa a se estabilizar. A confusão perde o tom de ameaça e ganha o tom de processo. Você para de se culpar por não ter respostas e começa a se perguntar o que Deus está ajustando em você. Essa mudança de postura é essencial, porque enquanto você luta contra a confusão, ela te domina. Quando você a atravessa com o Espírito, ela te prepara. Deus não te confunde para te perder. Ele permite a confusão para te libertar de escutas imaturas. Para que, quando o Espírito Santo falar com mais clareza, você não confunda sua voz com o eco dos seus próprios medos. E isso nos leva ao próximo passo. Porque depois da confusão, Deus começa a retirar algo específico, as explicações excessivas. Não para te deixar no escuro, mas para formar sensibilidade espiritual. Quando Deus retira explicações para formar sensibilidade espiritual.
Há um momento em que Deus deixa de explicar. Não porque Ele não possa, mas porque explicar demais começa a atrapalhar. Enquanto o coração depende de explicações, ele não desenvolve sensibilidade. Ele apenas acumula informações. E informação não é discernimento. O silêncio de Deus, nesse ponto, não é descuido, é precisão. Explicações dão segurança imediata, mas sensibilidade espiritual constrói segurança profunda. Deus sabe que se continuar explicando tudo, o coração vai aprender a seguir apenas quando entende. Isso cria uma fé limitada, frágil diante do inesperado. Por isso ele retira as explicações para treinar algo mais importante, a capacidade de perceber. O Espírito Santo trabalha nesse nível. Ele não substitui explicações por confusão, mas por atenção. Atenção aos movimentos internos. Atenção às pequenas mudanças de paz. Atenção aos freios sutis. Atenção ao que não combina mais com você, mesmo sem motivo lógico aparente. Essa sensibilidade não nasce no excesso de clareza. Ela nasce quando você para de exigir razões e começa a observar sinais interiores. Quando Deus para de explicar, o coração se sente inseguro. Quer saber o porquê das coisas, quer entender o sentido do atraso, quer ter certeza de que está no caminho certo. Mas a sensibilidade espiritual não responde ao porquê, ela responde ao para onde. E esse direcionamento é mais sentido do que entendido. Muitos confundem sensibilidade com emoção. Não é. Sensibilidade espiritual é a capacidade de reconhecer a ação de Deus sem precisar de discursos longos. É perceber quando algo está desalinhado antes de dar errado. É sentir paz, sem justificativa externa. É saber quando esperar, mesmo quando tudo parece permitir avançar. Isso não se aprende com respostas prontas, se aprende com silêncio habitado. Quando Deus retira explicações, Ele também desmonta o hábito de controlar o processo. Explicações dão a ilusão de domínio, fazem você acreditar que, entendendo, pode conduzir. O Espírito Santo quer formar confiança, não controle. E confiança cresce quando você aprende a andar com Deus, mesmo sem mapas detalhados. Esse processo revela algo importante. Você não precisa entender tudo para estar alinhado. Precisa estar atento, precisa estar disponível, precisa estar sensível. Deus não te pede cegueira, mas escuta refinada. E isso exige que você aceite não ter todas as peças do quebra-cabeça ao mesmo tempo. A sensibilidade espiritual também protege. Quando você aprende a perceber antes de compreender, evita escolhas que parecem corretas no papel, mas não no espírito. Evita palavras que seriam ditas cedo demais. Evita movimentos que nascem da ansiedade, não da direção. Esse tipo de proteção só existe em quem foi treinado no silêncio. No início, viver sem explicações parece perda. Depois, se revela ganho. Você percebe que está mais atento ao que acontece dentro, menos dependente de validações externas, menos ansioso por confirmação. O Espírito Santo começa a guiar de forma mais direta, mais íntima, mais ajustada à sua maturidade. Deus não retira explicações para te deixar vulnerável. Ele as retira para te tornar perceptivo, para que você não confunda voz com barulho, direção com pressão, fé com impulso. Quando a sensibilidade começa a se formar, o coração percebe algo novo. O Espírito Santo nunca falou alto. Nós é que estávamos distraídos demais para ouvir. E quando essa percepção se aprofunda, fica claro por que o silêncio é essencial. Porque o Espírito Santo não compete com o barulho. Ele se move onde há espaço, onde há quietude, onde o coração não está ocupado tentando entender tudo, mas disposto a escutar. O Espírito Santo não compete com o barulho. O Espírito Santo não levanta a voz para ser notado. Ele não disputa a atenção com a pressa, com a ansiedade, com o excesso de informações espirituais. Quando o coração está cheio de barulho,
Ele não força espaço, ele espera, não por distância, mas por respeito ao processo. Porque a voz do Espírito não se impõe, ela se revela a quem aprende a silenciar por dentro. Muitos se frustram porque querem ouvir Deus no meio do caos que eles mesmos mantêm. Pensamentos acelerados, decisões urgentes, necessidade constante de confirmação, excesso de conteúdo espiritual consumido sem digestão, tudo isso cria um ambiente onde o Espírito Santo até está presente, mas não encontra receptividade. Não porque ele não queira falar, mas porque o coração não consegue sustentar escuta. O barulho interior não é apenas externo. Não é só som, pessoas ou distrações visíveis. É a mente que não para. É a tentativa de antecipar resultados. É o medo disfarçado de planejamento. É a fé transformada em cobrança. O Espírito Santo não entra nesse fluxo para competir. Ele age de outra forma. Ele convida à quietude, não como exigência, mas como condição natural para a comunhão. Na Escritura, a presença de Deus nunca se revelou no excesso de ruído interior. Sempre houve um chamado à atenção, à retirada, ao recolhimento. Não porque o mundo fosse mau, mas porque o coração humano precisa de silêncio para discernir. O Espírito Santo fala em alinhamento com a paz, não com a agitação. E isso muda completamente a forma como você passa a interpretar o silêncio de Deus. Quando você entende que o Espírito não compete com o barulho, para de tentar provocar respostas. Para de forçar sensações espirituais. Para de confundir intensidade com presença. Começa a perceber que Deus não está distante quando você não sente nada. Muitas vezes, Ele está apenas aguardando que você diminua o volume interno para que a comunicação volte a fluir. O barulho cria interpretações distorcidas. Faz você confundir impulso com direção, emoção com confirmação, pressa com obediência. O Espírito Santo não se manifesta nesse terreno porque sua função não é acelerar decisões, mas alinhar o coração. E alinhamento exige espaço, exige silêncio que não é vazio, mas atento. Quando o coração começa a se aquietar, algo muda. Não surge imediatamente uma voz clara, surge discernimento, surge a capacidade de perceber o que antes passava despercebido. Um incômodo que protege, uma paz que orienta, um freio que evita, uma atração silenciosa para aquilo que edifica. Isso é o Espírito Santo atuando sem barulho, mas com precisão. Muitos procuram a voz de Deus como quem busca um som externo. Mas o Espírito Santo fala, na maioria das vezes, de dentro para fora. Ele ajusta a consciência, ilumina decisões, alinha desejos. E isso só é possível quando o coração não está saturado de estímulos e expectativas. O silêncio se torna, então, o ambiente natural da escuta. Entender que o Espírito não compete com o barulho muda sua postura espiritual. Você passa a valorizar mais a quietude do que a pressa, mais a atenção do que a resposta imediata, mais a presença do que a explicação. E isso não te torna passivo, te torna disponível para ouvir de forma mais limpa, mais verdadeira, mais profunda. Quando o barulho diminui, o Espírito não precisa gritar, ele simplesmente se revela. E o coração começa a perceber que sempre houve direção, sempre houve cuidado, sempre houve comunicação. O problema nunca foi a falta de voz, foi o excesso de ruído. E agora que isso está sendo ajustado, surge um novo aprendizado essencial. Aprender a ouvir sem tentar controlar o que será dito. Aprender a ouvir sem controlar o que será dito. Existe um desejo silencioso no coração de quase todos nós. Ouvir Deus, mas já sabendo o que Ele vai dizer. Não admitimos isso facilmente, mas é real. Queremos confirmação, não confronto. Direção, não transformação. E quando Deus entra em silêncio,
ele começa a tratar exatamente esse ponto, porque enquanto você tenta controlar o conteúdo da voz de Deus, você ainda não está pronto para escutá-la de verdade. Controlar o que será dito é uma forma sutil de defesa. Você escuta esperando aprovação, esperando alívio imediato, esperando que Deus valide suas escolhas ou encurte o caminho. O Espírito Santo percebe isso e, por amor, ele não se submete a essa expectativa. Ele não fala para satisfazer desejos, fala para formar o coração. Por isso, o silêncio aparece como um limite saudável. Aprender a ouvir sem controlar é um desapego profundo. É deixar de usar a escuta como ferramenta e permitir que ela se torne relacionamento. Enquanto você escuta com condições, você não está disponível, está negociando. O Espírito Santo começa a trabalhar quando o coração solta as perguntas certas e aceita não saber antecipadamente a resposta. Esse aprendizado dói porque expõe a ansiedade espiritual. Expõe o quanto você precisa de garantias para confiar. Expõe o medo de ouvir algo que exija mudança, espera ou renúncia. Por isso, muitos preferem não ouvir nada a ouvir algo que não escolheram. O silêncio de Deus confronta isso sem violência. Ele apenas permanece até que o coração se torne honesto. Quando você para de controlar, algo muda na qualidade da escuta. Você não ouve mais apenas o que quer, começa a perceber o que precisa. O Espírito Santo não começa falando mais alto, começa falando mais fundo, ajusta motivações, redireciona desejos, revela intenções escondidas. Tudo isso acontece antes de qualquer palavra clara. Ouvir sem controlar também significa aceitar que Deus pode falar de formas que você não espera, nem sempre com frases completas, às vezes com um incômodo persistente, às vezes com uma paz que contradiz a lógica, às vezes com um silêncio que impede um passo precipitado. Quem controla a escuta ignora esses sinais. Quem se entrega aprende a reconhecê-los. Esse processo não te deixa perdido. Pelo contrário, ele te torna mais sensível, menos reativo, menos dependente de confirmações externas. O Espírito Santo começa a conduzir de dentro para fora. E isso só acontece quando você para de tentar dirigir a conversa. Deus não se cala para esconder sua vontade. Ele se cala para libertar sua escuta, para que quando ele falar, você não distorça, para que quando ele direcionar você não negocie, para que quando ele tocar você não resista. Esse é um aprendizado silencioso, mas poderoso. Quando o coração aceita ouvir sem controlar, algo se aquieta profundamente. A ansiedade diminui. A pressa perde força. O silêncio deixa de ser ameaça e começa a se tornar companheiro. E nesse espaço mais limpo, mais honesto, surge algo novo. O coração começa a se calar por dentro, não por repressão, mas por confiança. E é aí que a escuta verdadeira começa a se formar. O coração que se cala para finalmente escutar. Há uma diferença profunda entre estar em silêncio e calar o coração. Você pode estar quieto por fora e ainda assim em guerra por dentro. Pensamentos disputando atenção, respostas sendo ensaiadas antes mesmo de Deus falar, decisões sendo tomadas enquanto você finge esperar. O Espírito Santo não encontra espaço nesse cenário. Por isso, ele conduz o coração a algo mais profundo do que o silêncio exterior, o silêncio interior. Calar o coração não é reprimir emoções nem negar perguntas. É parar de responder a tudo automaticamente. É suspender a necessidade de interpretar cada sensação, cada atraso, cada sinal. É permitir que o coração desça do lugar de comando e assuma o lugar de escuta. Esse movimento não acontece por força de vontade. Acontece quando você confia que Deus não vai se aproveitar do seu silêncio para te abandonar. O coração se cala quando para de se defender, quando deixa de antecipar decepções,
quando não tenta mais se proteger do que Deus pode dizer. Isso exige maturidade espiritual, porque ouvir de verdade implica risco. Implica permitir que algo te confronte, te redirecione, te desacelere. O Espírito Santo conduz esse processo com cuidado, respeitando o ritmo de quem já esteve cansado demais para ouvir. Quando o coração se cala, a escuta muda de lugar. Você já não ouve apenas com a mente, mas com a consciência. Já não busca frases claras o tempo todo, mas percebe alinhamentos. Percebe quando algo não combina mais com quem você está se tornando. Percebe quando uma escolha parece correta, mas não traz paz. Isso é escuta refinada. Isso é o Espírito Santo trabalhando em profundidade. Esse silêncio interior não surge de repente. Ele é construído. Cada vez que você resiste ao impulso de se explicar, de se justificar, de se apressar, algo se aquieta. Cada vez que você permanece diante de Deus, sem exigir respostas imediatas, o coração aprende a descansar. E no descanso, a escuta se aprofunda. Muitos pensam que ouvir Deus exige concentração extrema. Na verdade, exige rendição. Exige abrir mão do controle interno. O coração que se cala não está vazio, está atento, está disponível, está presente. E essa presença é o solo onde o Espírito Santo se move com mais liberdade. Quando esse silêncio interior começa a se firmar, você percebe algo importante. Deus sempre falou. O problema nunca foi a falta de comunicação, mas a pressa de responder antes de escutar. O coração aprende então a esperar não como quem aguarda uma ordem, mas como quem confia em uma relação viva. E quando o coração aprende a se calar dessa forma, algo essencial acontece. Ele se torna capaz de discernir antes de agir. Antes mesmo de haver direção clara, nasce clareza interior. Porque Deus não começa mostrando o caminho, Ele começa formando o ouvido. E é exatamente aí que o próximo passo se revela. Antes de qualquer direção externa, Deus gera discernimento interno. Discernimento nasce antes da direção. Antes de Deus mostrar o caminho, Ele forma o olhar. Antes de indicar um passo concreto, Ele ajusta a percepção interior. O discernimento vem antes da direção, porque sem ele, qualquer direção se torna perigosa. Você pode até ouvir uma instrução correta, mas interpretá-la com pressa, medo ou desejo de controle. Por isso, o Espírito Santo trabalha primeiro dentro, onde as decisões realmente nascem. Muitos querem direção para aliviar a ansiedade, querem saber o que fazer para voltar a sentir segurança. Mas Deus não oferece direção como calmante emocional. Ele oferece discernimento como maturidade espiritual. Discernir é reconhecer o que vem de Deus, mesmo quando não há instruções detalhadas. É saber esperar quando tudo em volta pressiona para agir. É perceber quando um movimento nasce da fé e quando nasce do medo. O discernimento não chega como uma lista de passos, ele se manifesta como alinhamento interior. Algo começa a fazer sentido não pela lógica imediata, mas pela paz que sustenta. Você passa a identificar quando uma ideia parece boa, mas não é o tempo. Quando uma oportunidade parece certa, mas cobra um preço interior alto demais. Esse tipo de clareza não vem de explicações. Vem de sensibilidade formada no silêncio. Deus sabe que direção sem discernimento gera dependência. A pessoa passa a precisar de instruções constantes, confirmações contínuas, sinais repetidos. O Espírito Santo quer formar filhos maduros, não dependentes espirituais. Por isso, ele ensina a ouvir antes de mandar agir. Ensina a perceber antes de decidir. Ensina a reconhecer a sua presença antes de buscar resultados. Quando o discernimento começa a se formar, você percebe mudanças sutis. A pressa diminui. A ansiedade já não dita o ritmo.
O medo de errar perde força, não porque você tenha todas as respostas, mas porque confia mais na presença que te guia do que nas circunstâncias que te pressionam. Essa confiança é fruto de um coração treinado no silêncio. Discernimento também protege. Ele evita que você chame de direção aquilo que é apenas impulso emocional. Evita que confunda oportunidade com tentação de escapar da espera. Evita decisões que parecem espirituais, mas nascem da impaciência. O Espírito Santo atua como um filtro interior, separando o que vem da vontade de Deus do que vem da urgência humana. Muitos se frustram porque Deus não aponta logo o próximo passo. Não percebem que, nesse tempo, Ele está formando algo mais precioso, a capacidade de caminhar com Ele mesmo quando o caminho não está totalmente visível. Isso gera uma fé mais sólida, menos dependente de sinais externos e mais atenta aos movimentos internos. Quando o discernimento amadurece, a direção deixa de ser uma obsessão. Você não precisa mais saber tudo para avançar um pouco. Aprende a dar passos pequenos com consciência limpa. Aprende a parar quando a paz se retira. Aprende a confiar que Deus revela o suficiente no tempo certo. Esse processo muda a relação com o silêncio. Ele deixa de ser vazio e passa a ser fértil. Você entende que Deus está trabalhando antes de falar, que o Espírito Santo está preparando você para reconhecer a direção quando ela vier, sem distorções, sem pressa, sem medo. E é nesse ponto que algo se transforma profundamente. O silêncio que antes gerava ansiedade começa a produzir paz. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque o coração agora está alinhado. E quando isso acontece, você percebe que o silêncio já não ameaça, ele sustenta. Quando o silêncio começa a produzir paz em vez de ansiedade. Há um momento em que o silêncio deixa de apertar o peito. Ele continua sendo silêncio. Deus não começa a falar mais alto. As respostas não aparecem de repente, mas algo dentro muda. A ansiedade perde o comando. A urgência diminui. O coração já não reage como antes. Esse é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está agindo. Quando o silêncio, que antes causava inquietação, começa a gerar paz. Essa paz não é entusiasmo, não é alívio emocional, não é a sensação de que tudo vai dar certo. É uma estabilidade tranquila que não depende de garantias. Você ainda tem perguntas, ainda convive com incertezas, mas elas já não dominam seus pensamentos. O silêncio não é mais interpretado como ameaça. Ele passa a ser percebido como espaço seguro. No início, isso confunde. Porque você aprende a viver com tensão por tanto tempo que, quando ela diminui, parece estranho. A mente pergunta se você não deveria estar mais preocupado, mais atento, mais ativo. Mas o Espírito Santo está ensinando algo novo. Ele está mostrando que a paz não vem depois das respostas, vem antes. Vem como fundamento, não como consequência. Quando o silêncio começa a produzir paz, você percebe que não precisa preencher cada espaço com pensamentos, planos ou orações repetitivas. Você aprende a estar diante de Deus sem desempenho, sem tentar conduzir o encontro, sem cobrar sinais. Essa postura muda tudo, porque agora a relação não gira mais em torno do que Deus vai dizer, mas de quem Ele é. A ansiedade sempre exige movimento. A paz permite permanência. Quando o coração entra nesse estado, ele se torna mais receptivo, menos defensivo, mais sensível. O Espírito Santo passa a guiar com mais suavidade, porque o coração já não está em luta, ele está presente. Essa paz não te torna passivo. Pelo contrário, ela te torna mais consciente. Você começa a perceber quando algo rouba essa paz. Uma decisão apressada, uma palavra fora de tempo, um caminho que parece promissor, mas cria peso interior. O silêncio, agora habitado pela paz, se torna um critério, um termômetro espiritual. Deus não usa o silêncio para te deixar ansioso. Se a ansiedade cresce sem controle, algo ainda está desalinhado.
Mas quando a paz começa a surgir no meio do silêncio, é sinal de que o coração está se ajustando à frequência do espírito. Não porque entende tudo, mas porque confia mais. Esse tipo de paz não vem de respostas externas, mas de alinhamento interno. É o Espírito Santo confirmando silenciosamente que você está no lugar certo, mesmo sem mapa completo, que você não está atrasado, que não foi esquecido, que não precisa correr. Quando o silêncio produz paz, você começa a desejar menos ruído espiritual, menos explicações, menos confirmações, mais presença, mais verdade, mais escuta. E isso mostra algo importante. O coração está ficando pronto. Pronto para ouvir Deus de outra forma, pronto para reconhecer sua voz sem necessidade de impacto. Pronto para perceber que ele fala diferente quando o coração amadurece. E é exatamente isso que acontece no próximo passo. Porque o Espírito Santo não muda a forma como fala. Quem muda é o coração que aprendeu a escutar. O Espírito Santo fala de forma diferente quando o coração está pronto. O Espírito Santo nunca mudou a forma como fala. O que muda é o coração que aprende a escutar. No início da caminhada, Deus precisa falar de forma mais direta, mais clara, quase pedagógica. Mas à medida que o coração amadurece, a linguagem se torna mais íntima, mais sutil, mais profunda. Não porque Deus se distancia, mas porque confia que você já não precisa de ruído para reconhecer sua presença. Quando o coração está pronto, o Espírito Santo não precisa mais interromper com sinais fortes ou emoções intensas. Ele conduz por alinhamento interior, por uma convicção tranquila que não exige defesa, por uma paz que permanece mesmo quando a lógica questiona. Essa forma de falar não impressiona, mas sustenta, não acelera, mas orienta. Muitos perdem essa comunicação porque esperam Deus falar como antes. Procuram a mesma intensidade emocional, o mesmo tipo de confirmação, o mesmo impacto. Não percebem que Deus está falando de forma diferente porque o coração mudou. A escuta amadureceu. O Espírito Santo não grita quando sabe que será ouvido no sussurro interior. Quando o coração está pronto, a voz de Deus não vem sempre em palavras. Vem em clareza sobre o que não fazer, em limites que protegem, em desconfortos que evitam desvios, em convites silenciosos a permanecer. Essa linguagem exige atenção, não pressa. Exige sensibilidade, não ansiedade. Essa forma de comunicação também exige humildade, porque não permite ostentação espiritual. Não há frases impactantes para repetir. Não há experiências grandiosas para contar. Há apenas obediência silenciosa e discernimento contínuo. O Espírito Santo forma pessoas profundas antes de formar pessoas visíveis. Quando você aceita essa mudança, para de correr atrás de sinais externos. Começa a confiar mais no que se move dentro. Não como intuição solta, mas como fruto de um relacionamento que foi sendo construído no silêncio. O coração reconhece a voz não porque ela é alta, mas porque é familiar. Isso não significa que Deus nunca mais falará de forma clara. Significa que agora você não depende disso para caminhar. Você aprendeu a reconhecer o Espírito Santo na constância, não apenas no impacto. E essa maturidade traz liberdade. Liberdade de não precisar entender tudo para obedecer. Liberdade de não precisar sentir tudo para confiar. O coração pronto não exige explicações longas. Ele percebe direções pequenas e suficientes, um passo de cada vez. Um ajuste de cada vez, um dia de cada vez. E isso é cuidado divino, porque Deus não revela mais do que o coração consegue carregar sem voltar à ansiedade. Quando o Espírito Santo fala dessa forma, o silêncio deixa de ser intervalo e passa a ser ambiente. Um lugar onde a comunhão acontece naturalmente, onde a escuta é contínua, onde a presença é mais importante que a palavra. E é aí que você entende algo essencial. Deus não ficou em silêncio para te deixar no escuro. Ele ficou em silêncio para te preparar
para formar um coração capaz de escutar mesmo quando ele não fala alto. Um coração que não depende do barulho para caminhar. Isso nos leva ao último ponto, porque quando o coração aprende a escutar dessa forma, ele descobre algo definitivo, que nunca foi ignorado, nunca foi deixado de lado. Foi preparado com cuidado, no silêncio, para viver em alinhamento constante com o Espírito Santo. Um coração preparado para escutar, mesmo quando Deus não fala alto. Chega um momento em que o coração entende sem precisar de provas. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque a relação se tornou estável. O silêncio já não assusta, ele acompanha, ele sustenta, ele confirma algo que agora é claro por dentro. Você não foi ignorado, foi preparado. Um coração preparado para escutar não depende mais de barulho espiritual para saber que Deus está perto. Ele reconhece a presença na constância, no cuidado silencioso, na paz que permanece mesmo quando o cenário não muda. Esse coração não exige que Deus fale alto, porque aprendeu a perceber quando Ele está conduzindo em profundidade. Esse preparo não aconteceu de uma vez. Foi construído no tempo, no silêncio que incomodou, na confusão que ensinou, na ausência de explicações que formou sensibilidade. Cada etapa teve um propósito. Nada foi desperdiçado. O Espírito Santo esteve ativo em todos os momentos em que você achou que estava parado. Agora, o coração entende que escutar não é apenas ouvir palavras, mas viver alinhado. É perceber quando avançar e quando permanecer. É reconhecer limites como cuidado. É aceitar que Deus fala também quando não diz nada, porque a presença dele não depende de som, depende de relação. Esse coração não se apressa mais, não se compara, não se culpa por não sentir o que sentia antes. Ele sabe que amadureceu, que a fé se tornou mais silenciosa, mas mais firme, que a escuta se tornou mais profunda, mas menos ansiosa. Isso não é perda, é crescimento. Quando Deus fala baixo, é porque confia. Confia que você aprendeu a ouvir, que não precisa mais ser conduzido pelo impacto, mas pela comunhão. O Espírito Santo agora orienta com suavidade, porque o coração não resiste mais ao silêncio. Ele o acolhe. Se você chegou até aqui, algo foi ajustado dentro de você. Talvez não saiba explicar exatamente o que, mas sabe que não está mais lutando contra o silêncio. Está caminhando com ele, e isso muda tudo. Porque agora você não espera que Deus rompa o silêncio para seguir em frente. Você caminha sabendo que Ele está presente em cada passo. Esse é o verdadeiro preparo. Não para ouvir mais, mas para escutar melhor. Não para receber mais palavras, mas para viver em alinhamento constante. Um coração assim não se perde quando Deus fala pouco. Ele permanece, e quem permanece escuta. Mesmo quando Deus não fala alto.